Que bom ter você por aqui. Seja muito bem-vindo. Este vídeo é para você que tem um espírito empreendedor, mas ainda está em busca de uma grande ideia, algo que realmente seja inovador. Existem pessoas de sorte que esbarram em grandes ideias e revolucionam o mundo. Errado! Existem pessoas de sorte que do nada encontram sucesso, isso é verdade, mas não no mundo dos grandes empreendimentos. No mundo dos negócios, o que existe são pessoas visionárias, que enxergam o que os outros não enxergam, por mais que esteja à vista delas. Se a pessoa não estiver mentalmente preparada, a grande ideia pode desfilar à sua frente e esta pessoa não a enxergará. Este vídeo é para prepará-lo para enxergar grandes ideias, onde os outros não veem nada. Bem, esse vídeo na verdade é a continuação de outro que está na descrição deste vídeo, ou no card na tua tela. Vamos ao vídeo? Bem, voltando a Henry Ford, ele nasceu em 30 de julho de 1863, em uma fazenda no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Desde jovem ele mostrou interesse em mecânica e máquinas. Ford trabalhou em várias oficinas mecânicas e ganhou experiência com motores a vapor e a combustão interna. Em 1896, aos 33 anos, ele construiu seu primeiro veículo motorizado chamado de quadriciclo. Este foi o ponto de partida para sua carreira na indústria automobilística. No final de 1899, Ford fundou sua primeira empresa, a Detroit Automobile Company. Faliu já em 1901. Rápido, hein? Durante esse tempo, produziu apenas 12 carros de má qualidade e altos custos. Os investidores estavam cobrando o retorno mais imediato de seu capital investido. Em seguida, ele fundou a Henry Ford Company. Neste empreendimento, ele acabou saindo da sociedade devido ao desacordo do tipo de veículo a ser produzido. Ele queria produzir carros esportivos. Os investidores, após sua saída, mudaram o nome para Cadillac Motors Company. Em 1903, Henry Ford e um grupo de investidores fundaram a Ford Motor Company. O primeiro modelo de sucesso da empresa foi o icônico Modelo T, lançado em 1908. Este carro foi um marco na história dos automóveis, por ser acessível para a classe média e ter um processo de produção inovador. Esta inovação foi a linha de montagem, um método de produção em massa que permitia a fabricação rápida e eficiente de automóveis. Isso reduziu significativamente o custo de produção e tornou o modelo T acessível para um grande número de pessoas. A partir daí, Henry Ford construiu um império. Mas, se era somente isto, por que o CEO não aplicou de cara esse método inovador já em seu primeiro empreendimento? Para entendermos melhor, temos que voltar um pouquinho nessa história. A Revolução Industrial do século XIX teve uma evolução muito rápida, historicamente falando, mais rápido do que a sociedade podia assimilar. Afinal, tudo era muito novo e não havia referência de como administrar esse novo tipo de negócio. As referências administrativas da época eram atividades agrárias e o comércio. Com isto, eles aplicaram os conceitos destas áreas para administrar a indústria de manufatura. Um negócio totalmente diferente. O conceito era produzir a todo custo, pois era assim que os setores referenciais da época trabalhavam. O uso puro e simples deste conceito levou a indústria a uma qualidade ruim dos produtos e a condições de trabalho desumanos, com os empregados trabalhando 14 horas por dia, sofrendo acidentes constantes atingindo o nível epidêmico. Alguns estudiosos concluíram que deveria haver uma saída para esta situação de dicotomia entre faturar,
qualidade do produto e qualidade de vida do funcionário. Dentre esses estudiosos, surge Frederick Winslow Taylor, um engenheiro mecânico nascido em 1856 na Filadélfia, nos Estados Unidos. Taylor, após estudos na própria fábrica onde trabalhava, defendia que, ao contrário do aumento da produção ser através do aumento de funcionários ou aumento de horas trabalhadas, o foco deveria ser na produtividade, onde deve-se produzir mais com a mesma quantidade de tempo e recursos. A proposta de Taylor consistia em que, estudando o operário em seu cotidiano, poderia escrever um processo onde divide-se uma tarefa complexa em pequenas tarefas, distribuindo-as por vários funcionários, tornando-as fáceis o suficiente para que qualquer funcionário possa executá-la, sempre da mesma forma e no mesmo tempo. Nasce assim o estudo dos tempos e movimentos que deu origem à teoria de administração científica do Taylor, tão famosa. Resumindo tudo isso, é dividir uma tarefa complexa, como produzir uma roda de carroça, onde é necessário um artesão experiente para fazê-la inteira. Como ele é um artesão, ele é caro e lento, pois tem muito a ser feito. Com a nova proposta, deve dividir-se a tarefa em vários funcionários, onde um faz os raios, outro a meia-lua de madeira, outro o arco de metal e outro monta tudo. Assim, as tarefas, ficam de forma que qualquer um, com pouco treinamento, torna-se um especialista, possa executá-las deixando a produção extremamente mais rápida e, como consequência, uma enorme redução nos custos de produção. Taylor tentou implementar sua teoria nas fábricas por onde trabalhou, mas os administradores não aceitaram. Inclusive, Taylor foi duramente criticado pelos membros da Associação de Engenheiros da América, a ASME, quando divulgou e defendeu seus estudos. Pois bem, Ford, que era contemporâneo de Taylor, após ter fracassado em 2 tentativas de empreender, tentou uma terceira, mas agora implementando a teoria de Taylor de uma forma bem objetiva, pois ele foi um dos poucos que realmente entendeu a teoria. Com isso, nasce o Fordismo e sua linha de montagem, que não somente revolucionou a indústria, mas a sociedade em todo o mundo. O que Ford conseguiu com a administração científica que impactou tanto a sociedade como um todo? Vejamos isso. Em 1914, um trabalhador básico na indústria tradicional da época ganhava em torno de $2,50 por um dia de trabalho com a jornada de 10 a 11 horas. Com Ford, um trabalhador de mesmo nível, após um treinamento adequado e cumprimento das normas da companhia, receberia $5 por uma jornada de apenas 8 horas. Por outro lado, um automóvel levava em média, na melhor das hipóteses, 2 dias para ser montado. Na linha de montagem da Ford em Highland Park, Michigan, o Ford modelo T era produzido em espantosos 93 minutos. Com esta proeza, o modelo T passou a custar, nesta mesma época, $550, sendo que um automóvel normal, nesta época, custava em torno de $3.000. Com um preço tão acessível, o automóvel deixou de ser raro nas ruas. Afinal, o Ford custava o equivalente a 5 meses e meio de salário do trabalhador da própria Ford. Revendas Ford se espalharam pelo país num formato de franquia e veículos eram financiados pela própria Ford.
Um modelo de negócio que poucos deram importância no início, após aplicado com maestria, revolucionou o meio industrial e a sociedade, pois o conceito Ford/Taylor foi imitado pela concorrência e até mesmo por outros setores da indústria manufatureira, tornando a produção em massa até os dias de hoje uma prática comum. Com a democratização do automóvel na sociedade, foi viabilizado toda uma cadeia de negócios. Área química, componentes elétricos, pneus, postos de combustíveis, oficinas mecânicas, borracharias e concessionárias de veículos. O que eu quero deixar para o empreendedor é que, apesar do produto Ford ser confiável e de qualidade, tendo quase tudo para ser um sucesso, foi devido ao processo de administração inovador que realmente atingiu este sucesso. Este processo inovador estava disponível a qualquer um, pois Taylor e outros publicavam artigos sobre. Foi necessário alguém ter visão e entender a aplicabilidade deste método para ser realmente revolucionário. E com isto, Henry Ford deixou um legado inestimável para a sociedade. Quero deixar também que devemos analisar cases de sucesso de tal forma que compreendamos qual foi realmente o diferencial que resultou nesse sucesso. A Logar quer auxiliar o empreendedor do transporte rodoviário a atingir o sucesso. Caminhoneiro autônomo, se inscreva em nosso canal, baixe nosso aplicativo e mãos à obra. Links na descrição.